saber, essa policial do estado de Nova York, a oficial Saye Rivasfar, não imagina o que ela e a irmã passaram nas mãos do namorado da mãe. A irmã Sarah, ela não teve a mesma sorte que Saye, se a gente pode chamar de sorte, né? Elas foram e tiveram cortes profundos na garganta. Por sorte, ou dedo de Deus, Saye conseguiu escapar com vida e fazer justiça. Estou de volta, seja bem-vinda, eu sou Gigi Barreto e o caso de hoje é a história das irmãs Rivasfar. A história é uma daquelas que nos faz ver o quanto que é importante saber com quem se está se relacionando, quem se bota dentro de casa, sabe? Principalmente quem tem filhos, filhas. Tem mulher assim que eu vejo que mal conhece, sabe assim, o cara e coloca dentro de casa para conviver com as filhas, os filhos. Sinceramente, eu não sei se é ingenuidade ou é falta de noção mesmo. Isso para não falar burrice, sabe? Tem gente que merece esse tapa na cara. Eu sei que você não, mas tem gente que merece. E como tem. Por isso, assim, eu te peço, se você quiser, claro, a dar um like logo no início do vídeo e assistir até o final, porque ajuda muito esse vídeo chegar a mais pessoas. Quem sabe, né? A essas pessoas sem noção. E claro, você vê o final dessa história que é incrível, tá? Da Saye, que ela sobreviveu e como ela está hoje. Vamos ao caso. Os irmãos Saye Arashi e Sarah viviam com os pais Patrícia Pafó e Hamad Rivasfar em Pensacola, na Flórida. Saye era a mais velha e Sarah a mais nova. Viviam numa casa bonita, tinham uma infância feliz, mas a mãe Patrícia não se importava muito com isso não. Gente, tem gente doidivana assim, né? A vida que ela queria era outra, era regada a festas e drogas. Quando Saye tinha 5 anos, os seus pais acabaram se divorciando por conta disso. A mãe não tinha muitas condições de cuidar dos filhos, não. Mas mesmo assim, Patrícia que ficou com a custódia, tá? Das crianças. Eu acredito que a mãe ficou com essa guarda, mesmo sem condições, porque o pai é iraniano. Vocês sabem como funciona a história lá nos Estados Unidos, né? E aí por isso as crianças foram entregues à mãe. Depois que a mãe ganhou a guarda, ela não sossegou não. Ela pulou de casa em casa com os filhos. E enquanto isso, consumia regularmente drogas e álcool. Senhor, tem como isso aí dar certo? Não tem. Em 1987, Patrícia, ela começou a namorar um homem chamado Raymond Wick, de 29 anos. Esse homem, ele passou a abusar de Saye. Ela não contou nada em casa, porque ele fazia ameaças de que mataria a família toda se ela contasse. A maioria dos abusadores, minha gente, fazem isso, tá? Ameaçam as pequenas vítimas dessa forma, desse jeitinho. Aí o tempo passou, ele lá abusando. Esse relacionamento do Ray e Patrícia terminou, graças a Deus, né? E aí Saye sentiu que podia agora dormir tranquilamente a partir daquele dia, mas não foi o que aconteceu, não. Eu já falei que Patrícia gostava muito de festas, né? Ela saía de casa e fazia o quê? Deixava as crianças trancadas e sozinhas. Quantas crianças não ficam sozinhas enquanto as mães saem, ou para consumir drogas ou para festas? Então, na noite de 21 de setembro de 1988, Patrícia saiu para mais uma festa. Saye já tinha 8 anos e Sarah tinha 6. Os 3 irmãos, eles ficaram sozinhos em casa. Arashi tinha o quarto dele, enquanto as 2 irmãs dividiam o quarto. Não demorou muito, elas foram dormir e dormiram, né? Mas elas não estavam seguras. Ray, ele descobriu que as 2 meninas estavam sozinhas em casa. Deve ter encontrado, né, a Patrícia numa festa. E foi até a casa da Patrícia. Ele usou um pé de cabra para arrancar a porta dos fundos da residência. Isso entre meia-noite e 1h da manhã do dia 22 de setembro. Saye, ela foi acordada sendo carregada para fora de casa. Quando ela abriu os olhos e olhou para cima, ela imediatamente reconheceu quem era aquele homem que estava carregando ela. Era o Ray. Ele colocou Saye no seu velho Dodge verde, que era o carro que ele tinha, né? E depois voltou para dentro da casa, pegou a Sarah e levou também para o carro. Ele entrou lá no carro com as meninas e dirigiu até uma área mais isolada. Ele pegou uma estrada de terra. Ele parou para amarrar as mãos e os pés de Sarah.
Nesse momento, o medo delas ficou ainda muito maior e elas começaram a chorar. E o Ray, sabe o que ele fez nesse momento aí, nessa hora? Disse que se elas fossem boazinhas, ele iria levá-las para a mãe delas. E aí ele voltou a dirigir, pegou aquela estrada de terra e foi até a entrada de uma floresta. Ele parou o carro, pegou Sayê e levou lá para o porta-malas. Foi lá que ele estudou a Sayê até o amanhecer. Quando o terror terminou, ele pegou Sarah no colo e mandou Sayê seguir em frente. Eles entraram na floresta, andaram cerca de 50 minutos de estrada de terra. Ele parou. Aí ele disse para Sayê: faça suas orações. E quando ele disse isso, ele pegou uma grande faca de cabo preto e começou a cortar a garganta dela. Ela se jogou no chão, fingindo estar morta, né? Ela foi muito sagaz. Ele podia ter degolado ou mesmo decapitado a garota, se ela não tivesse feito isso. Aí, com Sayê jogada no chão, ele achava que a menina estava morta. Então ele se virou para quem? Para Sarah. Sayê começou a entrar em pânico. Mas o que ela podia fazer? Nada. Se ele soubesse que ela estava viva, ele ia lá matá-la. A irmã não tinha como fugir, porque estava toda amarrada. Ali no chão, Sayê só sentia as vibrações dos movimentos de Sarah no chão, que estava chutando a terra. Sarah só parou quando o Ray apontou a faca para ela. Não demorou muito, né? E Ray passou a faca na garganta da pequena Sarah. Sayê percebeu que Sarah não emitia mais nenhum som. Ela estava morta. Quando o Ray terminou, ele saltou sobre o corpo imóvel de Sayê. Ela ainda ouvia o barulho dos arbustos enquanto ele se retirava da cena. Entrava no carro e ia embora. Depois que ele partiu, Sayê se levantou e se aproximou de sua irmã sem vida e viu que Sarah foi degolada. Sayê caminhou até a estrada no condado de Santa Rosa. Ela foi segurando a garganta ensanguentada e foi quando ela viu um carro. Dentro do carro tinha um casal. Eles viram Sayê. A garotinha ali de 8 anos agitava uma das mãos enquanto a outra ali segurava a garganta ensanguentada. O casal rapidamente agarrou Sayê. Eles ligaram para o 911 pedindo ajuda da polícia e correram para o hospital mais próximo. No hospital, os detetives perguntaram para Sayê o que tinha acontecido e ela explicou que ela e a irmã foram atacadas, sequestradas e atacadas por um homem chamado Ray e que ele matou a irmãzinha dela de 6 anos. No hospital, o médico disse que Sayê era um milagre estar viva, porque a facada era para matá-la, mas a ponta da faca passou raspando da jugular. Gente, se tivesse acertado a jugular, ela estaria morta. Realmente, eu também acredito que foi um milagre. Além da lesão do pescoço, Sayê tinha 2 lacerações na face. Mais tarde, a polícia encontrou o corpo de Sarah a cerca de 23 metros da estrada de terra onde Sayê foi recolhida. Quando o corpo foi encontrado, as mãos de Sarah estavam amarradas nas costas e os pezinhos também, e a garganta degolada. Evidências foram encontradas em toda a cena do crime. Encontraram pedaços de camisa de Ray, marcas de pneus, pegadas, sêmen na Sarah, assim como na Sayê também, tá? A polícia começou a procurar por Ray, e onde ele estava calmamente na casa dos pais dele. Que ele morava com os pais, esse traste. A polícia cercou a casa e mandou que ele saísse com as mãos para cima. Ray, sonolento, pergunta: isso é uma piada, né? Ele custou acreditar que Sayê estava viva. Ele realmente achava que ia se safar. A polícia, lá na casa dos pais dele, encontrou o carro dele verde, lá o carro verde, as roupas ensanguentadas e outros vestígios. O julgamento de Ray veio quando ele tinha 30 anos. E ele mesmo fez a própria defesa no tribunal, tá? E ele testemunhou que outra pessoa possivelmente usou o carro. Olha o papo desse bicho. Isso porque ele estava bebendo e fumando maconha naquela noite. Olha o álibi dele. Mas obviamente que isso era mentira, né? As provas ali estavam contra ele. Aliás, ele viu o poder das provas. Ele foi condenado por homicídio em 1º grau, 2 acusações de sequestro, agressão sexual e tentativa de homicídio. Ray foi condenado à morte, só que os advogados começaram a recorrer. Com os recursos, evitaram a execução dele por 15 anos. Só que em 2004 veio a justiça divina. Ele morreu de câncer enquanto estava atrás das grades.
Hamad Rivasfar, o pai das crianças, na época vivia em Nova York e passou a ter a guarda de Sayê e Arashi. Não tinha como mais a mãe dessas crianças ficarem com elas, né? Era impossível Patrícia proporcionar um ambiente estável para elas. Mas ainda assim, a sem noção lutou para ter os filhos de volta. Porque essa mulher queria a pensão, mas graças, ela não conseguiu. Isso tudo porque os políticos, a mídia, as massas começaram a ser contra, né? E por conta disso, Sayê e o irmão permaneceram com o pai. Eu vou te dizer, viu? Se não fosse tudo isso, eu acredito que ainda era capaz de um juiz dar guarda de novo para essa mulher. Só porque o pai das crianças era iraniano. Não duvido de nada. Mas assim, eu fico aqui pensando no que essas crianças passaram. Eu tento assim imaginar no que Sayê e Sara viveram, mas é insuportável. Só imaginar o que Sayê deve ter sentido naqueles momentos em que ela foi atacada e tendo que ouvir impotentemente sua irmã ser atacada também. Essa força e essa coragem permaneceram com ela e não permitiu que esse incidente, essa tragédia, controlasse o rumo da vida dela. E com certeza essa mesma força e essa coragem fizeram que ela chegasse onde ela está hoje. Ela é uma policial do estado de Nova York, ela vai fazer 20 anos de polícia agora e se aposenta agora mesmo, em 2023. Ela tem a sua própria família e continua compartilhando a história de sobrevivência dela para ajudar outras pessoas. O que podemos desejar, né? Que ela alcance mais e mais pessoas com a história de luta e superação. E o mais importante, que ensine as mães a não colocarem qualquer um dentro de casa. Grande parte dos casos começam assim. Tem vários aqui na playlist Olhar Pericial. Pode ir lá ver. Inclusive assiste lá a playlist até o próximo vídeo sair, tá? Te aguardo. Beijos.